Olá, amigos do canal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico sobre a questão da imunidade tributária para as igrejas. E para falar desse assunto, nós trouxemos hoje o pastor Germano Christmann, da Igreja Batista Boas Novas, aqui Isso, de Curitiba, do bairro AU. isso mesmo. Pastor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Eliton, obrigado. É um privilégio, uma honra estar aqui, falar de um tema que é sensível e que muitas vezes as pessoas, né, não têm a dimensão qual é o papel da igreja na sociedade. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto O aí. prazer é todo nosso, pastor. Pastor, por que a igreja é isenta de pagar imposto no Brasil? Consegue esclarecer esse Bacana. assunto para a gente? Bom, na Constituição, no artigo 150, né? Agora não vou lembrar parágrafo, a linha, né? Mas diz sobre a imunidade, né, tributária, Entendi. né? E qual é o propósito, né, disso? Uhum, Que a igreja consiga com mais facilidade exercer o seu papel na sociedade, de apoiar, de ajudar, de resgatar pessoas, uhum. né? Isso a gente tem, e agora é legal a gente fazer essa distinção, quer dizer, esclarecendo, que para nós, no meu entendimento, não interessa se é católico, se é evangélico, né? E se você tem uma outra crença, essa imunidade tributária ela serve para qualquer religião. Então não é somente para as igrejas evangélicas. A Não, imunidade, ela não. abrange todas as demais religiões. Todas, nós estamos no Estado laico, onde todas as religiões, né, têm o mesmo peso, né? Certo, certo. É verdade que a gente pode perceber para algumas religiões uma facilidade do Estado, para outras nem tanto. Entendi. Mas diante da Constituição somos iguais, né? Mas existe uma contrapartida, ou seja, o Estado te dá um benefício fiscal. Por outro lado, existe uma contrapartida por parte das igrejas, dos ministérios, em trazer algum benefício para a sociedade? No meu entendimento, na lei não diz isso, Certo. né? Mas eu creio que toda igreja cristã, uma igreja que segue os princípios de Cristo, ela de alguma maneira ela vai praticar algo que vai abençoar a sociedade, né? Que vai trazer benefícios para a sociedade, né? Então a gente pode encontrar isso na história, no decorrer da história do nosso país, as diversas contribuições na área educacional, na área social, no órfão, né? Hoje, com essa pandemia que eu chamo, né, das drogas, né? E não existe um trabalho tão efetivo na sociedade quanto das igrejas cristãs. E agora eu faço uma distinção mesmo das outras religiões. As igrejas cristãs, católicas, evangélicas, elas têm um trabalho essencial hoje. Eu acho que se não fosse o trabalho da igreja hoje nessa área, haveria um colapso, né, na área da saúde. É Claro. verdade que é insuficiente, né? Uhum. A gente vê aquele problema em São Paulo, né? Esqueci o nome do lugar lá, a Cracolândia? Cracolândia, né? Uhum. Só nós andarmos aqui no centro de Curitiba para a gente ver que as coisas não estão melhorando, né? Mas se não fosse o trabalho da igreja, Seria pior para. muito pior, Seria muito pior. muito pior. Quais as principais áreas que a igreja atua hoje, né, nesse trabalho social? Quais são as principais obras? Atua o quê? Em clínicas de recuperação, morador de rua? Quais são os principais trabalhos desenvolvidos pela igreja hoje, pastor? Eu alguns anos, eu vou trazer um breve histórico, né? Aham. No início do protestantismo, né, houve um empenho muito grande em abrir escolas confessionais, Aham. né? A presbiteriana abria a escola dela, a batista dela, a metodista. Estou falando dessas igrejas históricas. Uhum. E, e isso foi feito, né? Existem escolas que
tem mais de 100 anos e que formaram várias pessoas com princípios cristãos, né? Eu hoje tenho observado, isso aqui não tenho nenhum dado científico, mas de observação, de que hoje as igrejas têm dado muita ênfase à questão da drogadição, né? Até porque isso é um problema que está atingindo quase todas as famílias. É difícil uma família que você não conheça um primo ou alguém que não esteja sofrendo com algum tipo de vício, seja o álcool, seja a droga. É ou não é verdade? Não, é verdade. E isso acaba surgindo uma demanda de dentro das próprias igrejas para que isso aconteça, né? Para que a igreja se mova, se movimente para atender essas pessoas, para libertá-las, né? E isso eu tenho observado. Não que a igreja não atue em outras áreas, mas essa área da, da questão das drogas é algo que a gente pode perceber em qualquer igreja, seja pentecostal, tradicional. Agora, a gente está percebendo isso. uma tendência de liberar as drogas, né? Cada vez mais, assim, e não, isso não é uma tendência só aqui no Brasil. A gente Não, percebe, não. Estados Unidos, isso já tem algum tempo, ó, Europa, né? Você vai, inclusive, para Amsterdã, meio que aberto, legalizado Sim, totalmente. sim, sim. Então, existe uma tendência. E essa tendência, você acredita que é o que está fazendo com que mais pessoas estejam entrando nesse mundo da droga? É um fator que contribui, sim, a facilidade, É. né? Agora, a gente tem outros fatores que daí a gente pode trazer para o lado espiritual. E a gente pode trazer também para o lado familiar. Nunca as famílias foram tão fora de padrões quanto agora, Ah, isso é verdade. né? É. Quantas famílias que a gente conhece que são disfuncionais. Estrutura familiar A mesmo. estrutura, isso. A estrutura familiar tá bem complicada, né? E é interessante que o mundo tem tentado, quando eu falo mundo, né, a sociedade, né? Eu estou falando muito como pastor aqui, mas o mundo como um todo, a sociedade, tem tentado diminuir alguns valores que trouxeram a gente até aqui. Aos trancos e barrancos, mas trouxeram a gente até aqui. O problema é que, tirando esses princípios e esses valores, eu não acho que a sociedade vai chegar em algum lugar. Ela corre o perigo de uma ruptura, de não ter mais volta, né? De nós não rompermos só com princípios, mas nós rompermos com o que é certo, com o que é errado, de nós tornarmos as coisas tudo de uma maneira relativa, né? E nós temos que pensar bem, pensar bem. E a igreja tem esse papel na sociedade, né? De trazer os princípios e de também ser um braço, um apoio. A igreja não tem o poder de resolver tudo, né? Não tem recursos, né? Humanos, financeiros, não tem. Mas a igreja está aqui para ajudar. Eu vejo que esses valores que hoje nós temos na sociedade, os valores são todos que a maioria deles tem base cristã, né? Tem base bíblica, né? Sim. Por exemplo, não matar. Não matarás. Não matar. Do Antigo Testamento. É um mandamento. Um mandamento. Mas ele é também uma lei. Sim. E ele também é uma ordenança aqui no nosso mundo jurídico, né? Não roubar é um mandamento bíblico, mas ele também é uma ordenança jurídica, né? Então, a questão de muitos valores, eu acredito que quase que 100% dos valores ele vem da Bíblia, né? Ele é regido pelo cristianismo, né? Sim. Ele tem essa base cristã, né, pastor? Com certeza. Então, o mundo, ele tá, vamos dizer assim, a sociedade está desviando desse caminho e está buscando alternativas, né? Famílias alternativas, opções, né? Você vê hoje é uma coisa que a gente até não consegue mais compreender direito. Então, você acredita que isso pode ser um fator que está talvez até trazendo algo para a sociedade que vai trazer um malefício aí a médio e longo prazo? Com certeza.
com certeza, né? E a igreja é um dos últimos redutos que se importam com isso, né? Tô falando de compaixão, de se preocupar com as pessoas, né? E isso é muito importante, né? É óbvio que nem todas as igrejas estão fazendo alguma coisa. Uhum. É óbvio que tem igrejas que nos escandalizam pelas atitudes, pelas decisões e que levam muitos a questionarem a questão tributária, Uhum. né? Uhum. Aquele pastor tá rico, né? Aquela igreja tá comprando avião, né? E, e, e mesmo essas igrejas, elas fazem trabalho social. Ainda assim existe um trabalho social. Existe. Assim. Eu não gosto muito de A- citar nomes. Apesar que hoje as igrejas ricas no Brasil é a minoria. Então Sim, as com pessoas olham, certeza. nossa, as igrejas. Quer dizer, existem alguns pontuados ministérios muito ricos no Brasil, mas se você pegar a maioria das igrejas, são ministérios que o pastor ainda precisa trabalhar, É o meu caso, né? né? O pastor ainda precisa fazer Uber, Sim, o pastor sim, ainda precisa fazer venda no comércio, ter alguma outra fonte de renda que ele não consegue viver somente da com obra, né? certeza. Com certeza. Isso é uma realidade no Brasil. 80% dos pastores que eu conheço aqui é do meu círculo, né, de Aham. amizades. Eu sou de uma igreja batista, mas eu conheço muitos pastores aqui em Curitiba, né, em volta. Muitos têm a sua empresa e são pastores. Uhum. Outros são pastores e trabalham para alguém, né? Aham. Outros são pastores e são Uber, né? É. E é assim, é, e essa ideia, né, de que a igreja ela está se aproveitando da sociedade, essa é uma mentira que eu tenho a certeza que a origem dela é das trevas, né? Mas eu confesso que tem algumas igrejas que estão extrapolando, Abusando, abusando, abusando um pouquinho, que né? poderiam demonstrar mais, Uhum. né, o que elas fazem. Uhum. Não que não façam, mas poderiam demonstrar um pouquinho mais, né? Com certeza. Investir um pouco mais. Eu tenho uma determinada igreja aí, cara, que o trabalho dela na questão de atender moradores de rua é extraordinária. É Uhum. extraordinária. Né? O que essa igreja faz. Pode citar nome? Porque é um. Não, pode. Aí, Essa é coisa boa, né? coisa boa, vamos Coisa boa, falar. vamos citar nome. Vamos citar nome. A Igreja Universal, né? Puxa, eu fiquei surpreso aqui. Eu estava esperando um outro Outro nome, ministério né? aqui. Você sabe, nós tínhamos o nosso projeto Marmita, O atendíamos. Projeto Marmita era referência aqui em Curitiba em assistencialismo a moradores de rua, Isso, né? Levava marmita a moradores, não só a marmita, né? Eu tive a oportunidade de até participar por com algum tempo certeza. desse projeto, levar aí uma palavra, né? Levar uma esperança para essas pessoas que estão Quantas morando. pessoas a gente tirou da rua, né, Elton? Nossa, Né? foi um tempo muito bonito, assim, É, foi uma obra social muito linda, assim, que foi realizada ali pela é Batista verdade, verdade. Boas Novas, né, Isso. do AU, né? Então, eu acho que esse tipo de trabalho é louvável, né? Maravilhoso. E voltando para a Universal, É. né? E eles fazem um trabalho, principalmente no final do ano, cara, é constrangedor o que eles servem para os moradores de rua. Olha, eu não tinha esse E, conhecimento, você está me abrindo aqui, é, não sabia. nós também não sabíamos. E nós fazíamos um trabalho no final do ano, né? Aham. De entregar comidas e tal. E né, não só uma marmita, mas no final do ano a gente fazia um banquete mesmo, servia carne assada, frané, peru assado, e o pessoal doava da igreja. Porco no rolete. Coisa desse tipo, né? Coisa boa mesmo. E um dos anos a gente encontrou com a Universal, na mesma praça que a gente sempre ia, né? E eles com tenda, com louvor, com roupas, com um banquete também, Olha. né? Então, às vezes as pessoas só tratam daquilo que elas ouvem, né?
e elas não procuram saber o que essa igreja faz, né? É. Por favor, não estou defendendo a teologia dessa igreja, não estou defendendo os erros dessa igreja, mas eu estou dizendo que essa igreja, por mais que ela tenha seus erros, ela está fazendo alguma coisa. Exatamente. As pessoas julgam muito, né, pastor? Assim, porque o objetivo até aqui não é nem a gente criticar ministérios aqui, mas o Sim, objetivo é a gente tratar justamente sobre da questão jurídica, né, da questão da imunidade tributária e por que que as igrejas têm imunidade tributária, né? Aí você vem falar justamente nas questões de obras, né? Questões de retornos sociais para a com sociedade, né? certeza. E aí eu pergunto, pastor, isso é intrínseco da igreja fazer essas obras? Ou seja, a igreja que tem esse benefício é intrínseco também dar esse retorno para a Ah, sociedade? Elton, ó, eu vou falar, quem lê a Bíblia, quem ama o Senhor Jesus, ele vai fazer alguma coisa. Quem lê a Bíblia, Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Você, olhando para o ministério de Jesus, você vê que Jesus alimentou uma multidão faminta. Ele, Uhum, lógico que a gente valoriza o milagre dele uhum, uhum. multiplicar os pães e os peixes, mas era uma multidão que estava faminta, que estava passando. Lógico que foi ouvir o discurso, a mensagem dele, mas Jesus alimentou, né? Uhum. Então, é Como, para como cristão, como pequeno Cristo, né, que a palavra isso. cristão significa, tem o dever. Isso, quem é um verdadeiro cristão, ele sente essa necessidade. Eu confesso, Elito, que às vezes falta um pouco de organização, Uhum. falta um pouco de eu ajuntar pessoas que têm essa mesma vontade, que às vezes um tem recurso, outro tem o tempo, né? Isso, Outro isso. tem as ideias, outro tem o conhecimento jurídico, que não é o meu caso, né? Para a gente fazer algo, às vezes, volumoso, é, que venha a ter E sustentabilidade, impacto, né, isso, social. de impactar mesmo, de É. mudar uma realidade, né? Aham. Então, isso é muito importante. Além de tudo, né, como cristão, levar a mensagem de Cristo para a pessoa que está nessa situação, né, de Uhum. vulnerabilidade, ela encontrar sua própria identidade. Uhum. Que ela não é aquela pessoa que está vivendo aquela situação. Ela é fruto, né, de anos de palavras Negativas. negativas, que ela é fruto de abandono familiar, que ela é fruto de abusos, que ela é fruto, né, de muitas coisas que De faltou para ela. enganos por vícios, Isso, né, né? de tentar preencher Frustrações. um vazio, um buraco com um vício, né? É. Então, esse é o verdadeiro papel da igreja. Trazer trazer a pessoa a sua verdadeira identidade, né? Ou devolver Ou devolver, a isso mesmo, identidade nela, né? né? E nisso, a igreja precisa de imunidade tributária. Por quê? Porque ela precisa sobrar um pouco no caixa da igreja Para fazer esse para fazer investimento. isso, É. né? Eu sei que muitos pensam que o dízimo vai para o pastor, que, que é para o pastor viver melhor, né? Não, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, Sim. né? O apóstolo Agora, Paulo fala isso, o né? apóstolo Paulo, né, diz isso a Timóteo, né? É. Nós precisamos entender também esses princípios de sustento. Agora, o que as pessoas muitas vezes veem da igreja, né, é uma imagem falsa, né, uma imagem que não é verdadeira. Quantas vezes nós lá na igreja, você sabe, a nossa comunidade é pequena, com recursos limitados, né? Uhum. Quantas vezes nós acolhemos pessoas que não tinham de dormir, dormiram na igreja? Quantas vezes nós acreditamos em pessoas que estavam na rua, pagamos a casa de recuperação? É, eu acompanhei alguns casos de bancar todo o tratamento, né? Colocar numa clínica de recuperação,
pagar o tratamento, e não é um tratamento de um mês, nem de 2 Não, meses, de 6, 8 meses, um ano. Às vezes, se precisar, até um pouco mais, e não é um tratamento barato também, né? Uma pessoa que nossa igreja está hoje sustentando, você me ajudou a internar, né? Eu conheço. E lógico, não vamos citar o nome dele, mas ele está mais de um ano. Há mais de um ano? E não é barato, Não. né? E a igreja banca. E a igreja está bancando. Quando a gente fala igreja, tem que entender, são os membros Os que membros, fazem o dízimo, com certeza. que ofertam. Sai do dízimo, da oferta. Então não é o pastor que paga também. Não. Quer dizer, o pastor vai lá se comprometer, assinar, ficar responsável, né? Quando dá problema lá na casa de recuperação, eles ligam pro pastor, né? existe uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Mas... Mas os irmãos da igreja, né? É o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor, né? E até essa pessoa que a gente ajudou, algumas coisas dela ficou para trás, né? E eu falei, você me permite vender as tuas coisas para a gente ajudar a pagar aqui a casa de recuperação? Ele não, ele deixou uma TV e 2 relógios, né? Eu tô contando essa história só para ilustrar um pouco como que as coisas funcionam, né? E eu não sou vendedor, eu sou pastor. Sim, né? sim. E alguém né, eu coloquei no bazar da igreja, a televisão, expliquei, uma pessoa comprou, né? Um valor justo, né? E eu falei, quem quer comprar relógio? Um irmão da igreja falou, eu não quero, mas eu vou para ajudar, né? Um valor também justo. E um senhor numa loja de embalagens, ele não é evangélico, né? E eu vi que ele estava usando a marca do relógio que eu estava vendendo. Eu falei, o senhor gosta dessa marca? Pô, eu gosto de todas, principalmente dos antigos. Eu falei, eu tenho um para o senhor, mas é de um amigo que a gente ajudou a internar e tal. E ele falou, é mesmo? Quanto o senhor está pedindo? Acho que era 250. Ele falou, traga aqui que eu vou comprar, para ajudar o teu amigo. Sentiu no coração ali de fazer uma boa obra ali. Isso. Então, mas só para explicar que é assim, né? Que não é feito com rios de dinheiro, até porque não existe essa... Né? Mas ela é feita. Ela é feita, ela acontece. De alguma forma ela acontece. Certeza. Com a doação de um, com a ajuda de outro. E assim a igreja consegue cumprir a sua missão. Com certeza. E, se não tivesse possivelmente aí esse incentivo, essa ajuda, não conseguiria fazer, até conseguiria, né? Porque a igreja ela é um órgão independente, ela pertence a Deus, mas seria até um pouco mais complicado, mais difícil, né, pastor? Com certeza. Dificultaria. A igreja não deixaria de fazer. Não deixaria de fazer. Eu vou ser bem sincero, mas dificultaria. Né? Porque antes, se a gente não paga imposto, nós ficamos irregulares, não é isso? Exatamente. Ficamos sujeitos a sanções jurídicas, né? E ficamos sujeitos a penalidades, né? Punições, melhor dizendo. Mas se nós somos isentos de algumas coisas, o pouquinho que a gente ajuda. Com certeza. Professor, eu vou trazer uma informação aqui que até eu estava pesquisando um pouco sobre esse assunto, mas eu fiquei um pouco preocupado. Né? Eu vou trazer um número aqui do ano passado, né? Que o número de moradores de rua no Brasil aumentou 25% no último ano. Meu Deus. No ano passado, mais 261 mil em dezembro de 2023, para quase 328 mil no final do ano passado. Ou seja, ele saiu de 261 para 328 mil no final do ano passado, 2024. Uau. Isso, tá? É o que aponta o levantamento recente divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, levantado pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Isso preocupa? Lógico. Isso é preocupante? É preocupante, a gente percebe isso,
na nossa Tá. cidade. A gente percebe isso no final do culto, todo domingo na igreja, né? Pessoas procurando ajuda, né? Procurando um trocado. Na frente da nossa igreja tem uma banquinha de hot dog, né? E quantas vezes pessoas vêm falar conosco e eu falo, fala ali com a Cris é que tem fala ali que o pastor já O hot acerta lá. dog do Benassi, ali na frente Isso, da Batista, ali eu conheço isso. esse hot dog Né? lá. Estamos fazendo propaganda aí, muito bom hot dog da É Benassi. excelente. Cris, um abraço aí, Um abraço lá né? pra Cris, lá do hot dog. E às vezes eu falo, ó, fala que eu já vou acertar lá, fala que o pastor mandou você lá, eu já vou Excelente. acertar. Eu, a- resolve? Lógico que não, Uhum. né? Mas sabe o que a gente muitas vezes faz com aquele hot dog? A gente conversa, a gente ora e Aconselha. aconselha, a gente oferece, né, um internamento, a gente oferece uma possibilidade da pessoa sair da rua, né? Então, É um aconchego, né? É uma forma de você ter uma abertura, né? com Porque certeza. às vezes a pessoa com fome, ela não está em condição de ficar ouvindo, né? Um aconselhamento, um bom conselho, mas, pô, ela tem ali uma marmita, tem ali um hot dog, um prato de comida, um pão, mas é diferente, né? É É, diferente. é verdade. Não é todo domingo que a gente faz de pagar para alguém, mas todo domingo tem alguém pedindo, Uhum. né? E isso é preocupante, Elton, porque a gente percebe que por mais que o número de pessoas envolvidas em querer ajudar está sendo insuficiente, né? Insuficiente. Talvez as igrejas precisam se enganjar mais, provavelmente, né? Mas a igreja sozinha não vai resolver esse problema e outros, né? Porque é muito mais profundo, né? É muito Tem mais muitas profundo, outras raízes com que não é certeza, somente a fome em si, né? com certeza. A gente estava falando aqui justamente nessa questão de estrutura familiar, estrutura de vícios, Com várias outras certeza. situações que levou e desencadeou essa situação de rua, né? Ela não Uhum. foi parar na rua de uma hora para outra, né? Não, foi um Foi um processo, né? processo, né? Que ela foi parar lá, né? É, E aí aos poucos foi perdendo a identidade, com certeza. né? E, né, é por isso que a, a gente é importante esse canal aqui que você está abrindo para falar desse assunto. Eu não tenho todos os dados, né, gráficos para dizer, mas eu posso afirmar e dar o meu testemunho de que a igreja cristã, católica, evangélica tem feito, né, um trabalho extraordinário, né? Eu desafio aqui quem está nos assistindo a pesquisar, tentar achar um orfanato que não tenha um fundamento cristão, Uhum. que não seja ou de igreja católica ou de igreja evangélica. Talvez tenha espírita, mas vai ser um número muito menor, né? Eu ousaria dizer que hoje as comunidades terapêuticas, né, acho que passa de 90% tem a ver com igrejas cristãs, Olha que legal, né? olha que legal. Isso é uma percepção de várias pessoas que eu conversei. Até quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Alan, né? Pode Alan, mandar aqui, pastor. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelos dados que você me mandou, pelos artigos que você me mandou ler, né? Obrigado. E ele é um cara que tem dedicado a vida dele para atender e regularizar muitas comunidades terapêuticas, Olha né? que Que legal. às vezes as coisas acontecem na força da motivação, né? E às vezes a pessoa não tem o conhecimento jurídico necessário, né? Para andar certinho,
né? Sim, porque precisa cumprir algumas exigências Sim, jurídicas, algumas situações que a lei mesmo pede, né? Para poder estar normalizada, para poder funcionar, né? com Então, certeza. conjunto à vigilância sanitária, imagino, deve ter. E eu acho que o Alan, que tem esse conhecimento, Isso. que legal, que É bacana. um Parabéns pro homem, Alan. assim que Eu, eu eu também admiro não demais. conheço qual que é o Eu processo. admiro demais e ele tem paciência de ir atrás das coisas, de conversar, de fazer esse link entre as comunidades terapêuticas. Ele trabalha mais com comunidade terapêutica, né? Vou mandar um convite para ele estar aqui com a gente Poxa, eu acho que ele vai ficar muito numa feliz, próxima oportunidade né? aí, Ele vai pastor. ficar muito feliz, É. né? De falar daquilo que, Tá né? convidado já, Alan. É a paixão. O convite Ou tá depois eu lançado aqui. passo o contato dele, é um cara que você vai gostar. Que Pastor bacana, Alan, que cara bacana. que eu tenho um carinho e admiração profunda aí, Que legal. né? Então, ele até me passou um dado que no Brasil tem mais de 800 mil entidades do terceiro setor, né? Que visam dar uma assistência para alguma coisa, né? O sul do Brasil, se eu não me engano, é 150 mil entidades, Uhum, né? Então, você veja, tem bastante gente fazendo, uhum. né? Mas a gente também tem que ser sincero que é pouco ainda, né? É pouco, É pouco. é pouco. Quantas pessoas nós conhecemos que não se envolvem com absolutamente nada do social, né? Não querem saber. É da casa para o trabalho, do trabalho para a balada É e isso que eu. cuidando das suas próprias vidas. E Exato. eu tô falando de cristãos, tá? Uhum, E que não, como você disse, não deveria ser assim, uhum. né? Se eu estou seguindo a Jesus, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo à minha volta. Eu tenho que, no mínimo, orar por alguém que está na rua padecendo necessidade, né? Eu tenho que dar atenção, né? Às vezes não, a gente só fecha o vidro, né? E segue em frente. Tem uma música de uma banda do Oficina G3, você já deve ter ouvido. A música se chama Indiferença, né? Eu sugiro a todos ouvirem. Ela fala muito isso aí. Eu e você, a gente precisa se quebrantar um pouco mais e permitir Deus ministrar as nossas vidas e nos aproximar das pessoas, né? Não sermos indiferentes, mas sermos aqueles que estendem a mão, Que fazem a diferença, né? que fazem a Que fazem diferença, a diferença. né? E, pastor, qual que é o maior desafio em tentar ajudar essas pessoas hoje em diversas situações, em diversas áreas, né? Qual que é o desafio em tentar ajudar, por exemplo, um morador de rua? Qual que é o desafio de tentar ajudar alguém que está nos vícios? Qual que é o maior desafio que a igreja enfrenta? Olha, o primeiro passo, né, é a pessoa realmente entender que aquilo é algo que pode destruir a vida dela, que pode não, que está destruindo a Uhum. vida dela. Essa conscientização, mas não de uma maneira legalista, autoritária, né? Mas de alguém que está tendo empatia, que está se preocupando com aquela pessoa. Então, o que eu observo hoje, a maior dificuldade dessas pessoas saírem da rua é elas sentirem que tem alguém que se importe, sentirem que tem alguém que quer ajudar, né? Alguém que quer resgatar, né? Então, Então não é só finança, não é só dinheiro. Às vezes é um pouco de atitude, então. com certeza. Eu tenho para mim, Um Elton, pouco de afeto. com certeza. É bem isso mesmo. Aham. Eu tenho para mim que, ah, né, quando nós damos o primeiro passo, eu estou falando de um modo espiritual agora. Uhum. Quando nós damos o primeiro passo de nos importarmos com alguém, Deus é aquele que vai mandar recursos para a gente atender aquela pessoa, né? Entendo. Então, assim nasceu o Lar Bom Pastor, que você conheceu, né? Que é uma instituição que os meus avós fundaram, Uhum. né? Já são Qual o falecidos. nome dos avós? Pode deixar pra gente O aqui, pastor? pastor Estevão Christman e Flora Christman,
né? Já estão com Jesus, mas Tive a oportunidade de conhecê-los em vida, pessoas muito abençoadas. E em determinado momento da vida deles, eles tinham esse desejo, esse sonho de fazer alguma coisa. E começaram a receber pessoas no contraturno escolar na sua própria casa. Junto com os seus próprios filhos, dividiam o pão, né, da sua mesa com a sua família, né? E isso foi crescendo. Deus foi mandando recursos. Não faltou pão nem para ele, nem para os demais. Tá todo mundo vivo. Tá todo mundo Com vivo. exceção dos meus avós, Aham, estão todos vivos. A instituição existe, né? Aquilo foi crescendo, foi comprado uma propriedade do lado da nossa igreja, né? Eu cheguei a conhecer essa casa de madeira de 2 andares e 2 pisos, e ali funcionou por um tempo um orfanato, e depois eles sentiram no coração de não ser um orfanato, mas de ser uma escola que transmitisse princípios cristãos. Entendi. Né? E aí eles ganharam um terreno na Barreirinha, foi o prefeito da cidade de Curitiba, né? Se eu não me engano, Saul Raiz, posso estar equivocado no nome dele. E isso na década de 80. Isso está tudo num livro que meu avô escreveu, deixou esses dados, mas faz tempo que eu não leio, né? E lá eles construíram com muito esforço, com muita dedicação, com muita oração. E essa escola existe até hoje? Existe. É Lar Bom Pastor. Lar Bom Pastor. Lar Bom Pastor. Fica onde? No Barreirinha? Hoje é Barreirinha, Cachoeira, né? Cachoeira ali. E meus filhos estudaram lá, né? Olha. E o que eu posso dizer é que os princípios da palavra são transmitidos, né? Isso é essencial. Famílias inteiras ali foram tocadas, transformadas. E não sei precisar quantas mil crianças já passaram por ali, né? Mas lá se vão, acho que a escola é de 69, me ajuda a calcular aí. Não vou arriscar não. 70, de 80, 70 90. Seria 56 anos, 56 né? anos. E tanta gente ali, né? Hoje é meu tio, que é o presidente. Você vê que importante é o semear, né? Seus avós não estão mais aqui. Sim. Mas semearam numa obra que ela até hoje dá frutos. Até hoje ela está viva. É isso aí. Né? Então a vida continua, né? E assim, Elito, para não ficar muito para quem pessoal, planta o bem, lógico, né? A vida ela continua mesmo mesmo depois que parte, deixa aqui um legado, né? Isso é bonito, isso é lindo. É assim, e para que não fique muito pessoal, essa história dos meus avós, eu conheço dezenas. Dezenas de pastores, dezenas de pessoas que dedicaram as suas vidas para atender, né? Pessoas em vulnerabilidade, pessoas carentes. Abriram mão da sua própria vida para viver do seu conforto. Do seu conforto, né? Meu avô, né, foi ter carro decente na velhice, né? Mas Deus sustentou. Né? Amém. E essa história, a nossa história, ela é parecida com de muitos pastores, de muitas igrejas que fizeram coisas ainda maiores. Então, eu estou dando esse testemunho só para dizer, né? Por favor, né? Não tirem a imunidade tributária das igrejas. Amém. Existe um movimento tentando tirar isso. Não quero entrar no lado político, mas existe um movimento, principalmente na ala progressista, né, de tirar essa imunidade tributária. Né? Mas o que eu estou contando aqui, né, tá aí, tem um monte de instituição, um monte de pessoas. A Cristolândia, né, um movimento da Igreja Batista lá em São Paulo, dentro da Cracolândia. Né? Tem a Cracolândia, daí também tem a Cristolândia. Né? Que tem cultos todos os dias, e convidando pessoas, internando pessoas, restaurando vidas. Né? Então,
é importante que a gente venha falar sobre isso. Porque Esse assunto é um assunto até que a gente abriu para a gente debater, pastor, porque assim, o objetivo não é falar com quem está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja conhece, dizima, sim, oferta, não tem dificuldade com esse assunto. é verdade. Mas muitas vezes fora da igreja, a pessoa ela não tem esse entendimento, não sabe porquê, o quê. Ah, vou dar dinheiro para o pastor, vou dar dinheiro para a igreja. Então, a gente quer mostrar esse outro lado, né? Com O lado da certeza. compaixão, o lado do investimento em pessoas que precisam, né? Com Esse outro certeza. lado que não é o dinheiro que é aplicado na igreja que vai para o pastor, né? Não é sempre assim. Não vou dizer que não existe casos, mas na maioria deles ele tem um investimento em pessoas, né? Com Em certeza. estado de vulnerabilidade, É né? verdade. De drogadição, estado de rua. Então esse é o objetivo do debate. Abrir Uhum, esse portal, abrir essa visão para que as pessoas possam entender, né? é verdade. Esse é o objetivo. É quebrar os preconceitos que existem, né? Os paradigmas, né? Uhum. E eu tô dizendo tudo isso aqui porque eu, ó, todos aqui que moram em Curitiba já ouviram falar do Hospital Evangélico, Sim. do que hoje é o Hospital Mackenzie, né? Uhum. E poucos sabem que a origem desse hospital foi as igrejas evangélicas que se ajuntaram, né? Entendi. Hoje ele é um hospital público, né? Mas a construção dele foi oferta, dízimo, suor das igrejas evangélicas de Curitiba, né? E é uma referência. O Hospital Evangélico hoje é uma referência Com aqui em certeza. Curitiba. Dos principais hospitais, né? Eu, E eu um não, dos melhores. eu não conheço muita área da saúde, mas Uhum. posso dizer, é difícil alguém que não tenha utilizado o hospital evangélico em algum momento. Sim. Há suas críticas, como Existem altos e baixos. Lógico, já sim, tiveram momentos mais difíceis, momentos bons, mas é uma referência. com certeza. Então, para todo mundo ter ideia, né, Uhum. que para não ficar só nos evangélicos aqui, Aham. as santa casas, né, as santas Aham. casas que as igrejas católicas mantêm. Então, essa imunidade, ela é importantíssima, né, Uhum. importantíssima, né? E abrindo aqui um, um adendo, né, uma das coisas que são caras para nós hoje, cristãos, até para que isso permaneça e que eu vejo com uma certa preocupação é a liberdade de expressão, né? Eu sei que não é o nosso assunto, mas eu acho que Certo. você vai me perdoar Não, depois. é pertinente, é pertinente, pastor. E a liberdade de expressão, no meu entendimento, ela é a irmã gêmea da liberdade religiosa. E a partir do momento em que nós não tivermos mais Uhum. liberdade de expressão, muitos vão poder questionar, né, a nossa liberdade religiosa. E se nós perdermos isso, nós a sociedade vai perder um braço que ajuda, que ameniza, que diminui o sofrimento de muitas pessoas, né? Eu ouso dizer, Elito, que não tem ninguém que trate melhor o assunto, né, da drogadição quanto as igrejas cristãs. Daí eu vejo que não existe hoje outro órgão melhor preparado e capacitado para lidar com esse assunto. Não somos perfeitos, Uhum. temos as nossas falhas, sim. Uhum. Tem comunidades terapêuticas que ficam a desejar, sim. Uhum. Tem pessoas que iniciam uma comunidade terapêutica com outras motivações, sim, Uhum. mas não é o que a maioria faz. A Uhum. maioria faz ajudar alguém que está largado, abandonado, desacreditado, e lá ela pode reconstruir a vida dela, É né? De verdade. acordo com os alicerces da palavra de Deus, de amor, carinho, aceitação e principalmente a palavra perdão, Principalmente né? a palavra perdão, é. Ela perdoar quem a ofendeu, mas também se Se perdoar. perdoar, É, se né? perdoar. Então, a igreja tem esse papel,
Tem. né? E muito importante, o pastor entrou nesse assunto, na questão da liberdade de expressão, os assuntos precisam ser debatidos. Com certeza. E muitas vezes as pessoas não são perfeitas para debater com sabedoria. Falam bobagem. Às vezes. Elas não são perfeitas para debater com sabedoria, mas é importante que elas debatam. Com certeza. Porque no meio do debate, no meio da liberdade de expressão, no meio ali do debate, ela vai aprender também. Uhum. Ela vai entender, a gente vai tirar uma lição, a gente vai ter um norte, né? Mas se a gente não puder debater, se a gente ficar com medo e não puder falar, com receio, de repente, de, sei lá, ser preso, sei lá, tomar aí uma multa, não sei, né? Bloquear o nosso canal no YouTube, né? Não, por favor, a gente está começando agora, a gente é muito pequeno, segue a gente aí, dá uma força. Mas se a gente tiver esse receio, eu acho que daí a gente, não tendo o debate, eu acho que a gente perde muito. Com certeza. Que eu aqui nesse debate eu posso estar falando alguma coisa que não seja propriamente a mais correta, mas a gente está debatendo. Com certeza. Então, a gente, no meio da polêmica, você vai vendo que vai surgir outras pessoas que vão dar a sua opinião e que talvez seja mais inteligente que a sua, Com que seja uma certeza. opinião melhor. Mas é importante que haja essa liberdade para que a gente possa debater, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Hoje a gente tem essa liberdade, essa possibilidade de deixar à disposição no YouTube, né, o nosso pensamento. Exatamente. Correto? Hoje nós temos... Coisa que alguns anos atrás você precisava conhecer alguém muito influente para que você fosse conhecido. Exatamente. Né? E hoje a gente pode falar das coisas que nós sentimos, pensamos, né? E temos a possibilidade também de sermos corrigidos se estivermos falando alguma groselha aqui. Perfeito, né? Mas eu vejo que isso corre risco. Corre risco, não só aqui no Brasil. Uhum. Tô falando, pode Eu ser vejo no uma mundo. tendência mundial, né? De querer cercear o que cada um pensa, o que cada um fala, né? Uhum. Tem certas coisas que são toleráveis, outras não, Uhum. e fica delicado. Né? Principalmente na questão religiosa, né? Se começarem a cercear o direito da igreja a debater, principalmente nessas questões sociais, porque é necessário haver um debate. Certeza. É necessário você tocar em certas feridas para haver cura, né? E se você não tiver essa liberdade de tocar nas feridas, às vezes a questão é familiar. Uhum. Daí, às vezes, você vai falar na questão familiar e aí a sociedade entende de uma outra forma, então quer dizer, opa, você também não pode falar sobre isso, então muda aqui, daí fica difícil. Quer ver uma situação? Aconteceu uns anos atrás. Eu fui convidado para uma roda de debate e lá tinha professor universitário, doutor lá em sociologia e tal. Tinha alguém do Ministério Público, tinha uma pessoa da FAS, né? E tava eu lá convidado, um pastor. Ótimo. Né? Eu fiquei honrado pelo convite, mas eu ouvi todo mundo, achei bacana, muita coisa que eu ouvi. Mas não, eu fiquei incomodado com uma coisa, né? E aí eu fiz uma pergunta, quando me deram a palavra, eu perguntei, alguém de vocês aqui já foi pra rua? Alguém de vocês aqui já abordou alguém em situação de rua? E o assunto era esse. E ninguém tinha ido. Quer dizer, vão para um debate onde não existe uma experiência intrínseca no assunto, né? Eliton, óbvio que eu não sou perfeito, etc. Eu aprendi muito naquele dia. Mas eu também percebo que às vezes a gente gosta muito de falar e fazer pouco. Ou a gente fala para ver se alguém assume a bronca. Né? Você movimenta, ei, quem quer pegar isso aqui? Quem quer assumir essa bronca? Né? Né? E eu lembro que a gente recebia lá na igreja os moradores de rua, né, para tomar banho e tal. E eu lembro de uma jovem que veio falar assim para mim, pastor, o banheiro das mulheres está impraticável, está sujo. E eu, antes do culto começar, eu falei, você pode limpar? E aquela jovem ficou assustada e ela, não, puxa.
né? Então, às vezes é fácil eu só apontar o que está dando errado, né? Sem querer pôr a mão na massa, É. né? Então, eu não estou aqui, e acho que essa não é a nossa intenção, apontar, né, para ninguém, mas é para defender algo que tem sido valioso para quem quer fazer. Ou seja, sair da teoria para a prática, né? É isso aí. Porque às vezes é muita teoria, muita discussão, muita falação, aí você vai ver lá na prática, tá faltando braço, né? Tá, né? E é impressionante como hoje a gente vive numa mentalidade do eu, do que eu quero, do que eu quero conquistar, né? E aí eu esqueço que a minha vida não se restringe a mim. Uhum. Mas se eu consigo abençoar alguém, aquilo vai fazer bem para mim também, né? Não entendo. Aquele último resgate que a gente fez juntos. Poxa, a gente abriu mão de coisas, né? Eu tava com a minha casa cheia de gente lá aquele dia. Mas foi muito importante fazer aquilo. Não só pela pessoa que necessitava, mas eu me senti bem. Eu me senti útil. Eu me senti fazer o que Jesus faria no meu lugar. Não é? Isso aqui me faz lembrar a parábola do bom samaritano, né? Que passou o sacerdote com o cara que estava caído na estrada, passou de longe, passou o levita, Passou de longe. passou de longe, e o samaritano, que era alguém que era mal visto, foi aquele que estendeu a mão, Foi aquele que fez. que fez, que pagou tudo para a pessoa agredida, ferida, né? Então, que a gente venha entender que quando a gente vê alguma necessidade, que a gente pode fazer alguma coisa. A gente não vai resolver tudo, Não. mas se a gente tocar ali uma pessoa, né, 2, 5, você vai ter feito muita coisa. Né? Eu entendo. Né? É porque quando você se dispõe a fazer algo, você, na verdade, tem que abrir mão de outro algo, né? Então, na verdade, como você falou, você estava com a casa cheia, estava com visita, estava com uma agenda, mas houve uma necessidade. Então, quer dizer, você é obrigado a abrir mão daquilo. Muitas vezes, quando congreguei aí na Batista, muitas vezes eu deixei a empresa, larguei a empresa, botava um morador de rua, né? Bora, vamos lá, Elton. Fedido, né? Vamos dizer assim, no bom sentido. Sim, precisando de banho, aí passava no mercado, comprava escova de dente, comprava shampoo, sabonete. Verdade. Tinha que depois até lavar o carro. Mas muitas vezes a gente largava os compromissos da empresa, situações de rotina, a própria família, e você vai prestar um serviço para a sociedade. Você não está cobrando nada, você está recebendo nada. Né? E você leva até a clínica, deixa lá a sacolinha com a higiene pessoal para tomar um banho, para começar ali, poder ter a oportunidade de viver uma nova história. Então você tem que abrir mão. Se você não conseguir abrir mão daquele momento, daquele meio-dia, né? Vai levar um meio-dia para você fazer aquilo. Você não. Daí são teorias, né? Isso aí. São teorias. E vira algo que eu espero que o outro faça, mas eu não estou disposto a fazer. Exatamente. Né? E daí vamos fazer texto na internet passando a responsabilidade para outra pessoa. Isso. Isso aí. E aí ninguém quer assumir a sua responsabilidade, né? Elton, a igreja tem responsabilidade, sim. Né? Ela tem uma responsabilidade social, né? E por mais que a igreja, às vezes, não tenha uma organização para fazer isso, ela faz. Porque ela atende o cara que chega bêbado lá na porta da igreja, e às vezes tem paciência de ficar com aquela pessoa, né? Tem paciência de ouvir, de convidar para ela voltar outro dia, de ir na casa dela, né? Então, a igreja faz, mesmo que ela não consiga se organizar. Eu te trazer um dado aqui. 80% da membresia das igrejas no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, são igrejas que não chegam a 200 membros. Então,
não é só as megas igrejas que fazem. As megas igrejas, elas aparecem mais. E eu louvo a Deus por elas. Sim, Né? Nós sim. temos maravilhosas igrejas aqui em Curitiba que prestam um serviço extraordinário. Né? Mas as pequenas, elas também fazem. Uhum. Elas se preocupam, que às vezes é o que o pastor tem. Né? Uhum. E ele vai investir o tempo dele, vai investir os recursos dele para resgatar aquela pessoa. Aquele cara que tem dificuldade com álcool, aquele cara que né, tem problemas com drogas, ele vai abrir mão, às vezes, de fazer alguma coisa, vai pôr no carro dele, vai levar numa comunidade terapêutica, né? Vai movimentar, vai pedir ajuda e vai fazer. Né? E quantas pessoas a gente conhece e se for numa comunidade, numa igreja, visitar, você vai ver quantas pessoas que estão congregando lá que tiveram problemas seríssimos com drogas e com álcool, que através da obra social da igreja saiu e hoje é um membro e tem uma nova história, tem uma família e conseguiu virar aquela chave, E conseguiu... um cidadão recuperado. Cidadão recuperado, né? E que estava lá perdido, que muitas vezes ninguém dava mais nada, né? Com certeza. É um trapo de sociedade. Eu fico muito aborrecido quando eu ouço, às vezes, que a igreja é um lugar de lavagem cerebral, que a igreja é um lugar de pessoas bitoladas e etc. Eu não fico... já estou acostumado de ouvir essas coisas. Mas você que está me assistindo aí, que nunca pisou em igreja nenhuma, saiba de uma coisa. Muita gente que você já topou na tua vida, que hoje é uma pessoa decente, ela passou por uma igreja. Ela teve alguém que recebeu investimento de tempo, de recursos de outra pessoa. Ela firmou seus valores numa igreja. Isso. Ela conheceu o que é ter caráter dentro de uma igreja. Né? O caráter cristão. E se eu tenho caráter cristão, eu sou um bom cidadão, com toda certeza. Né? Então, né, eu tô aqui não para trazer dados gráficos, eu repito isso mais uma vez, mas estou aqui para dar um testemunho do que eu tenho visto, né, do que nós já fizemos. Amém, pastor. Do que aquela igreja ali, naquela rua, vou fazer uma propaganda, Roberto Foloni 986, né? Que a gente já não fez ali nos 66 anos de história daquela igreja. Né? Aquela igreja fundou uma escola que está há 56 anos, né? Os meus avós fundaram, a igreja apoiou, ajudou, né? E tá lá quantas vidas a igreja e a escola não alcançaram por causa dos princípios da palavra de Deus. Amém. Né? Quantas crianças que foram tiradas da marginalidade por causa de princípios cristãos. Né? Então, quando eu ouço alguém falando de tirar a imunidade tributária da igreja, essa pessoa não tem noção do que uma igreja faz de bem para muitas pessoas. Né? Não é a igreja, né? Mas é o que a igreja transmite. Que a igreja transmite, né? O evangelho de Cristo, o amor de Deus, né? A palavra da salvação. Então, tudo isso é importante. Né? Eu estava conversando aqui até num outro podcast com o nosso amigo evangelista Ícaro, lá de Ponta Grossa, né? Falando justamente sobre a questão até da paternidade que muitos encontram dentro da igreja. Com né? certeza. Porque eu tenho um testemunho pessoal verdade, com isso. Né? Verdade. Eu encontrei uma paternidade dentro da igreja. Né? Eu não tive... A minha mãe perdi muito, muito cedo, não conheci. Né? O meu pai, eu perdi aos 9 anos, a minha mãe eu tinha 2. Meu Deus. Então, quer dizer, eu tive uma experiência paterna. Lógico que eu tive pessoas que cuidaram, zelaram pela minha vida, dou graças a Deus por isso, que eu sempre louvo porque tiraram talvez o alimento da boca do filho deles e compartilharam com a minha.
né? Então eu cresci, mas eu não tive aquele sentimento paterno. Aquilo Uhum. De faltava de pertencimento, né? pertencimento. Você sabia que você estava inserido, que você recebia um bem daquela família, mas você faltava algo, né? Uhum. E dentro da igreja eu consegui me curar nessa situação, né? Verdade. De ter um pertencimento de paterno, né? É De ter verdade. alguém para chamar de pai, né? Então eu É. sempre falo, não brinco com meu pai, cara. Isso aí. É, eu acho, Sabe que. eu acho bacana você tocar nesse assunto, porque a igreja, ela é o lugar dos ex, É, né? Nós temos ex de tudo quanto é jeito. E a gente não. Uma coisa que eu sempre falo na igreja, eu não me escandalizo com o pecado que você já cometeu. Eu me escandalizo quando você fala que você não tem nada para ser arrumado, né? é. Todos nós. Eu estou nesse processo de ser construído, reconstruído por Deus, né? E a igreja faz parte disso, Faz né? parte. E quantas pessoas que nunca tiveram pai e por ter Uhum. recebido um princípio cristão são ótimos pais, Perfeito, perfeito. que nunca viram um exemplo do que como que um marido trata sua esposa porque não tiveram essa um bom testemunho disso, não presenciaram algo bom nesse sentido, mas quando chegou a vez deles, por causa da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, né? Eles são maridos que cuidam muito bem das suas esposas, É isso aí. né? Então, é, a gente, a igreja, ela tem esse papel social, sim, mas ela tem esse papel também espiritual, É, espiritual, de da pessoa conhecer ela, dela se autoconhecer, de Deus falar para ela quem ela é. E nós não somos o que nós achamos que somos, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, né? é É diferente. diferente, né? Então, que quem tinha essa visão da igreja, de que a igreja é aproveitadora, que a gente, pastor fica tá enriquecendo, convido você a passar uma semana lá em casa, né? Convido você a olhar para a minha vida, eu te mostro o meu extrato bancário, né? Eu te mostro os meus bens e você vai ver que não tem nada longe, né, daquilo que a igreja consegue me honrar, né? Então, não estamos, eu e N pastores não se aproveitam da igreja. Pelo contrário, são os maiores investidores da igreja, Amém. Amém. né? Então, investindo o seu tempo, os seus recursos. Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome dele, ele é um empresário bem-sucedido e ele sempre movimentou pessoas, Uhum. né, para conhecerem a Cristo. Você conhece, depois no, em off aqui eu falo quem é. Mas Pode, não não, sei, não, não, não não, porque dá? eu não pedi para Ok, ok. autorização para ele. Mas depois de um tempo, Deus tocou no coração dele ser mais do que alguém que movia pessoas, dele se tornar pastor. E hoje ele tem uma empresa que cresce, 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 e, e ele é o maior financiador daquela igreja. Ele construiu a igreja, né? Então, eu, eu, eu e você pensarmos assim que tem pessoas que não estão pensando no financeiro, a única coisa elas querem transmitir as verdades do reino de Deus e transformar vidas, transformar famílias e, e ver as coisas sendo transformadas à sua volta, né? Então, é importantíssimo que essa questão, né, da imunidade tributária seja respeitada, Amém, pastor. né? Que a gente venha escolher bem os nossos deputados, que essa questão é de deputados, senadores, né? E que a gente venha mostrar para a sociedade o quanto nós somos
relevantes. Quando eu fazia seminário, eu tinha um professor que ele era um pouco provocador. E ele tinha uma frase assim: se a tua igreja hoje, né, se ela fosse engolida por um buraco, né, e ela sumisse do seu bairro, né, a tua igreja faria falta? Ele perguntava isso. Alguém sentiria falta daquela igreja naquele lugar? Fora os membros daquela igreja? Alguns vizinhos talvez, ai, que bom, o barulho sumiu, né? Mas eu sempre gosto de lembrar dessa provocação desse meu professor. De falar, será que o que as pessoas veem nessa igreja aqui? Né? Eu lembro que a gente oferecia banho, né, durante o dia lá para os moradores de rua. E uma vez chamaram a polícia porque tinha um monte de morador na frente da igreja, né, esperando para tomar banho, né? As pessoas se assustaram, mas eu expliquei para o policial, eu falei, não, é que a gente está oferecendo banho. Eu falei, então tá bom, continua esse trabalho aí, Amém. né? Às vezes as pessoas se assustam, mas a gente não pode ter vergonha de querer estender a mão, né? De querer ajudar, né? Então, é algo primordial, Amém, né? pastor. Que isso venha a ser respeitado, né? Que governos futuros aí venham respeitar isso e que a igreja continue a demonstrar que isso vale a pena. Demonstrar para a sociedade, vale a pena essa imunidade tributária, vale a pena não cobrar isso, não cobrar aquilo da igreja, porque Existe um retorno maior, existe um né? retorno, Existe um retorno né? maior. Né? E às vezes são retornos imperceptíveis, mas Ou às vezes existe também um pouquinho de ignorância de também. ignorância, de má vontade de É, alguns, não no termo né? pejorativo, mas no ignorante de ignorar mesmo. A pessoa desconhecer, de não saber, né? Verdade, Então, com esse que é o certeza, objetivo, é esclarecer, né? com A pessoa às certeza. vezes não sabe e critica, né? É verdade, Tá bom, pastor. é verdade. Sensacional, pastor Germano Christman. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui mais uma vez, pastor. Que isso, E prazer. as considerações finais são suas. Ah, Né? O apelo final aqui, as palavras. Fique à vontade, pastor. Temos mais alguns minutos. posso pregar agora? Pode. Essas palavras agora, as finais, são suas. Tá bom. Tá bom? Com direito a apelo. Querido que nos assiste aí, eu tenho a dizer para você que a Igreja de Jesus Cristo, ela continua atuante. Ela continua fazendo a diferença. Ela é uma igreja que toca vidas, transforma destinos, não pelo seu próprio braço, capacidade, mas porque transmite uma verdade eterna, a verdade das Sagradas Escrituras. E eu quero fazer um apelo a você que não fique parado, faça alguma coisa. Você pode fazer sim. Você pode ser simpático com aquele cara que está arrastando o carrinho de papelão na tua rua. Você pode ser simpático quando você for no centro. Você pode orar por alguém, você pode se importar com aquela pessoa, você pode convidar ela para sair da rua, você pode até me ligar depois pedindo ajuda para para a gente internar, mas vamos ajudar, né? A questão social não se limita às pessoas em situação de rua, né? Nós podemos transmitir uma educação cristã com princípios, com valores, que várias igrejas têm feito, que muitas instituições têm feito, né? Que a gente venha valorizar isso, né? E que, em nome de Jesus, né, espaços como esse venham crescer. E peço desculpa se fui falho em alguma consideração, se fui confuso em algum momento, mas que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que o Senhor te leve
a compreender o desejo e a vontade do coração dele para você. Lembre-se o que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, Hélito, pelo convite. Obrigado por esse tempo precioso aqui. Obrigado, pastor Germano, mais uma vez por esse momento tão bacana aí, esse bate-papo tão esclarecedor aqui para os nossos amigos do canal. Espero que gostem, né? Dá um likezinho lá, né? Segue a gente e um grande abraço para todos. Até o próximo. Um abraço, até mais. Tchau.